Mas começou tudo ali, cara. Tá tudo nessa época, 85, 80. Então foi muito pouco tempo. Agora, o Rio de Janeiro, nessa época. Bom, você fez sucesso ali, né? O Inimigos do Rei foi ali, se eu não me engano, fim dos anos 80, 89. 80, É. 90 e tal. Ainda era essa época de loucura, né? É, Vocês, cara. como é que era a banda? Era mais careta ou era... Então, o Rio de Janeiro, a Blitz estourou em 85, Isso. né? Com a Rádio Fluminense, a Maldita e tal. Então a Blitz ela abriu as portas para as outras bandas de rock que vieram de toda a parte do Brasil, principalmente Brasília, né? As bandas de Brasília, Legião, Capital, Paralamas, Paralamas, né? Aquela galera plebe rude veio todo mundo dessa época. Eu, por exemplo, sair de Brasília. Eu nasci em Brasília também. Aham. Então eu sou de Brasília. Eu vi essa galera toda começando lá. Eu vi Legal. show do Aborto Elétrico lá, Porra, legal, cara. né? Então a gente frequentava um bar lá em Brasília chamado Beirute, que era ali que era assim, o Fervo, meeting, né? né? Ali era o network, era ali. E aí, só que eu tinha mais relação com a galera do teatro de lá, né? E você Então, era mais jovem que ele. Você é mais jovem que eles, ou não? não, mais ou menos regula a mesma É? idade, né? Que eu sou de 64. Ah, então é. Eu saí de Verdade. Brasília com 19, junto com Cássia. A Cássia Eller também saiu, ela é um ano mais velha que eu, teria 61 agora. E saiu Cássia Eller, veio todo mundo. A gente fazia teatro juntos lá, era todo Maneiro. mundo na mesma galera, né? E aí quando eu vim para o Rio em 84 para estudar na Cal, foi a época que foi exatamente nesse ano, de 84 para 85, que começou a estourar essas músicas nas rádios, né? A Blitz chegou, tinha Circo Voador rolando já ali no Posto 6, no Arpoador, né? E depois que eles foram lá pra Lapa. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do bar, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu? Mas começou tudo ali, cara. Tá tudo nessa época, 85, 80. Então foi muito pouco tempo. Agora, o Rio de Janeiro, nessa época, fervia, Sim. né? Não tinha ainda chegado uma onda de violência que logo depois apareceu no início dos anos 90 e tal. A Que noite aí não acabava, meio que né? esvaziou a cidade, né? É. Mas até lá a gente viveu, cara, uma época incrível no Rio de Janeiro, cara. Tudo acontecia no Baixo Leblon, no Baixo Gá, Pizzaria Guanabara, Porra. né? Nem existe mais, eu acho que Não, existe ainda. Pizzaria Guanabara eu acho que existe, né? Não sei, É. mas Reabriu? reabriu, né? Ah, boa. Então. Com Mas Chico tudo Recarei ainda? Ah, tá. Ah, pô, boa. Não, e nessa época o Rio não parava, né, irmão? Tipo, era noite, emendava na outra, e já ia pra praia, e É, era loucura. Eu era muito pequeno, claro que eu não vivi essa noite assim, então tinha, 20, 21. tava no auge, né, Ah, cara? no auge. Mas a questão da banda em si, vocês eram mais careta, gostavam mais de alguma coisa, ou era mais do álcool, ou não, enfim, como é que era? A relação de vocês com, Não, com essas questões. a gente era uma banda careta, que gostava de fumar um baseado, assim, né? A gente fumava um baseado máximo, né? Aham. Ninguém era alcoólatra, bebia pra caramba, não. A gente bebia uma cerveja, né? O Batera gostava muito de cerveja, até hoje ele gosta, falava muito disso, que é alemãozão. Porra, Ele não não tem como. dispensa uma cerveja. Mas, não, a galera o Inimigos, por incrível que pareça, era uma banda mais comportada até. Aham. Por mais malucos que a gente era, porque a gente, porra, tinha essa coisa do teatro, né? Mas era personagem, né? Subia Aham. no palco, vinha e interpretava aquelas Sim. letras do Guilherme, as letras são todas teatrais, cinematográficas, Porra, né? legal pra caramba. Todas as letras são histórias, né? Aham. Então a gente contava essas histórias no palco, né? Uhum. Dava muita margem para essa teatralidade. Sim, e aqui no Rio vocês conviviam com a galera toda também. Mesmo os caras que saíram de Brasília pra cá, vocês conheciam? Como é que era a relação de vocês com essas grandes bandas?
conhecia, algumas pessoas a gente conhecia, assim, porque na verdade o Inimigos ele chegou um pouco depois dessa galera, né? Isso. Porque eles estouraram em 85, Já tinha o 86, Barão 87. também, Barão, pô, todo mundo já tava 85, 86, 87, 88, já tava todo mundo estouradaço. Sim. A gente chegou um pouco depois, a gente tinha um potencial, porque a gente era de um grupo vocal chamado Garganta Profunda, Bom nome. em direção do Marcos Leite e do Nestor de Holanda. E aí eles fizeram um formato de um show lá que eles queriam fazer quartetos, trios, duos, quintetos, tudo dentro do coro, né? No final juntava o coro todo para fazer uns 3, 4 números. Legal. Mas aí tinha esses números com essas formações. E aí o diretor musical, já sabendo que a gente veio da Cal, Paulinho, eu e Guilherme, falou, cara, junta vocês três aí, faz um trio vocal. Aí a gente perguntou, podemos tocar música autoral? Pode, mas mostra antes pra gente. Aí a gente já estava com 4 músicas compostas. Né? A Mamãe Viajandona, que depois veio a estourar no primeiro disco. Anéis de Saturno, que era uma sátira com o punk rock. Tudo nosso era sátira. Tudo. A gente o lance da gente era... Tanto é que depois veio o Cacete Planeta fazendo uma coisa parecida. Sim, só que o lance deles era mais jornalístico. Né? Então tinha Mas mais... gravaram um disco. Gravaram? Gravaram Tinha um disco. A Mãe é uma Vaca, né? Alguma coisa assim. A mãe é, sim, Mãe é mãe, vaca é paca, mulher é tudo, vaca. Imagina que fazer essa hoje. Cantar essa música hoje é complicado. Aliás, depois a gente vai falar sobre isso. Como era o nome do disco? Era o Preto com um Buraco no Meio. Porra! Que era o vinil. Sim. Tinha um buraquinho. E tinha um buraquinho. E aí o Tim Maia falou que ia fazer o branco com um buraco na testa. O Tim Maia falou que ia fazer o branco com um buraco na testa. Falou que ia fazer o branco com um buraco na testa. Pra poder, já reagindo com os caras, né? Olha, rapaz, E o Cacete as tretas eram Planeta... maravilhosas. Cara, o Cacete Planeta, o programa Cacete Planeta hoje ia ser todo cancelado, né? Toda a comédia antes dos anos 2000 seria cancelada, eu acho. Então, assim, a gente tinha uma grande influência do Asdrubal Trouxe Trombone, que foi o grupo da onde saiu o Evandro Mesquita, né? Sim. Da Blitz. Então, da onde saiu a Regina Casé, da onde saiu, enfim, Luiz Fernando Guimarães, o Hamilton Vaz Pereira, que era o diretor. Né? Eu mesmo fiz a primeira peça no Rio com o Hamilton. Legal. Né? Amizade de Rua, com a Patrícia Pilar e tal, uma galera... Muito legal. Então a gente tinha uma influência do Asdrubal muito grande, né? Consequentemente, a gente foi influenciado pela Blitz. Então a gente tinha essa coisa mais, essa atmosfera. A nossa música tinha uma atmosfera de turma, de rua. A gente falava sobre a sociedade, mas o nosso lance era mais leve, cara. A gente tinha um humor... Era um humor sarcástico, irônico. A gente era amigo do Duplo Fausto Fawcett. sentido, O Fausto Fawcett era também da nossa turma, da nossa galera. Então, assim, tem essa coisa do humor com sátira, né? Com crítica social, mas com sátira. Então a gente tinha essa música Anéis de Saturno, que era uma brincadeira em cima do punk rock. E tinha também a outra era... Qual que era mesmo? Não me lembro. Não sei se acho que era Barata. Não sei se a Barata já tinha nascido. Enfim, tinha 3 músicas e a gente colocou no show do Garganta Profunda. Né? E ali a gente percebeu que a gente tinha um potencial para fazer uma banda. Sim. Porque a gente tinha uma pegada pop. Né? A gente viu que o nosso lance era para fazer uma música com batera, com baixo, com uma coisa mais dançante, mais popular mesmo, né? E era um desejo nosso de entrar, pegar carona nessa nave que estava rolando, né? Nessa galera toda que estava fazendo. Só que eles estavam fazendo música séria, a gente estava sacaneando eles. Né? A brincadeira da gente era essa, né? Tanto é que depois vieram várias polêmicas. Então, vamos falar dessa. Renato Russo saiu esculhambando a gente, sei o que e tal. Essa do Renato Russo, ela merece uma explicação maior, mas termina esse início. Mas quem sacaneava a gente porque não prestava atenção nas letras. Por quê? Porque a gente tinha, porque as letras eram exatamente isso, ela tinha um contexto.
Não era abobrinha. A sacanagem Não pela era Mamonas sacanagem. Assassinas. Mamonas Assassinas eles se influenciaram pelos inimigos. Exatamente. Eles são filhos dos Tá me inimigos. adiantando tudo, fudeu. Nós somos filhos da Blitz e eles são filhos dos inimigos do rei. Isso. E a gente também foi muito influenciado. Por exemplo, o Traje a Rigor, ele tem um pouco mais a ver com os inimigos, né? Sim. Do que propriamente com a Blitz. Vocês Então- têm mais a ver duplamente do que com a Blitz, na verdade. Né? Porque a Blitz ela não tinha essa aura de irreverência nas letras. Vocês e o Traje tinham. A gente tinha o Traje, tá? O Fausto Fawcett. Fausto Fawcett também, com Sabe, certeza. mas só que era um humor mais sarcástico. Sim. O humor do Fausto era. Pô, o humor Ácido, do Fausto né? é ácido, É, né? é. É distópico. Sim. Que até hoje, né? Uhum. Então, assim, a gente queria entrar pegar essa carona para ser mais uma banda do rock que estava rolando, porque estava tendo mesmo um movimento do rock dos anos 80 que só depois veio a chamar. Porque quando você tá nos anos 80, não é o rock dos anos 80, Ninguém é o tava rock, sabendo, né? era o rock. Era o rock. Mas tinha uma turma, né, cara? Tinha mó galera, Sim. Biquíni Cavadão, Miquinhos Amestrados. Sim, sim. Todo mundo já. O Léo Jaime também. O Léo Jaime. O Léo Jaime, o primeiro disco do Léo Jaime, os Miquinhos é que tocaram com ele, né? Isso. Ele era um dos Miquinhos? Ou Ele era, não, vice-versa? ele era, eu acho que parceiro, né, de algumas músicas. E aí o primeiro disco do Léo, o segundo, não sei, o pessoal dos Miquinhos que acompanhou ele no disco todo, Sim, né? sim. Depois Você- veio o Eduardo Zeck também, que era um outro também que tinha. Depois ele foi mais pra MPB, mas ele era um rock, cara. Pô, o disco do Eduardo Zeck, Rock da Cachorra, Barrados no Baile. Tudo isso aí é rock. Eduardo Zeck. Então Sim. era rock. Então o Eduardo Zeck tinha a ver com inimigos. Então essa coisa do humor, da ironia, do sarcasmo, da crítica social, né? Tem a ver com o carioca. Totalmente. Tem a ver Até com hoje. o espírito do carioca. Até hoje. Né? Que é de alegria, de diversão, Zoar, de humor, claro. de zoar, né? Então acho que é muito mais, tem essa malemolência. O samba tem muito isso também, Tem. né? Se você for ver as letras do Zeca Pagodinho, pô, bicho, é tudo Não, comédia, né? Antes Tem umas dele coisas- mesmo, Bezerra. Bezerra, Kid Kid Morengueira, todos esses né? caras. Pô, então assim, o humor, ele tá no Rio de Janeiro. Ele existe Tá na música também. E né? tá na música, né? Pô, você vê um vendedor de mate, de coisa na praia, pô, os caras são hilários, São. cara. Cada um mais engraçado que o outro, Só. né? Aqui na Barra tem uma que não é que ela é engraçada, que ela faz piada, mas ela... Olha o camarão! Ela fica... Camarão! Aí tinha o cara que vendia abacaxi na praia, lá na Ipanema. Abacaxi! Eu lembro sempre umas desse. paradas, assim, aleatória, maluca, né? Mas que marca, né, Não, cara? porra, tem um que vende milho, fala assim, porra, compra o meu milho, caralho! Vocês estão pensando que eu sou o quê? Meus filhos estão na escola e começa a falar assim, mas ele começa a fazer O discurso. tipo, um discurso político, assim, né, com milho, mas tá todo mundo morrendo de rir de cara. volta, né? É, Porque o cara vendendo milho. São os maiores propagandistas, né? Se bobear. A galera da praia, marketing, porra... né? Marketing de rua, né? Esses dias, bom. inclusive, foi preso um cara que vendeu milho pro gringo por R$ 1.500, tu viu? Eu vi aí, essa. Aí não, eu vi, mas eu vi a explicação Não, dele. eles não quiseram comprar, os turistas africanos, né? Mas eu vi a explicação dele, falando, não fala inglês, eles não falam inglês. Eu achei que a explicação ia pra isso, eles confundiram e tal. Mas não, foi um terceiro que tinha maquininha. A máquina, tu viu o golpe? Porra, aí o golpe cara saiu correndo, o cara ficou na merda, porque ele não cobrou 1.500, o cara que cobrou 1.500. Ele cara, foi, meu irmão, não, aí o cara veio é com a cara do Rio de maquininha. Janeiro essa porra, veio com a mano. maquininha e cobrou 60. O cara tinha cobrado 1.500. Sim. 2 milhos. Caralho, mano. Foi. Porque dizer, essa além explicação dele é muito engraçada. Ele fala que nós é do Rio de Janeiro, vocês sabem como é que é. O gringo aqui vai pagar mais caro, mas eu não ia fazer 1.500, eu ia fazer 60, sei lá o quê, né? Caralho, já era caro, mas o maluco passou a máquina de 1.500 e saiu correndo. Ele, eu não ia largar minha carrocinha de milho e sair correndo ele, eu largar minha carrocinha, porra. Caralho. Então essa coisa de zoar, cara, tem a ver muito com carioca. Carioca é muito brincalhão, né? Sempre Sim. foi, né? Sim.